ler mais de um livro ao mesmo tempo? Essa é uma pergunta que eu recebo bastante porque, como quem me acompanha bem sabe, eu sou uma grande adepta da piriguetagem literária. Então, tô lendo um livrinho, mas tô lendo um outro e talvez um outro também ao mesmo tempo. Já tô de olho no que eu vou ler depois também, a fila dos livros que irão furar a fila. Ignorem o ventilador e foquem neste carrinho aqui, que é a minha piriguete literária, onde eu guardo os livros que eu quero ler em breve. E pode parecer que fica uma grande bagunça, mas, modéstia à parte, acho que eu consigo fazer as coisas funcionarem bem por aqui. E hoje, então, vou contar pra vocês como eu faço. Ah, Paloma, mas eu leio só um livro por vez, eu gosto de ler um livro por vez, será que tem algum problema? Não, não tem problema nenhum. Se tá ótimo pra você, se você não tem vontade de ler mais de um livro ao mesmo tempo, não tem problema, siga assim. Mas se você tem vontade de ler mais de um livro ao mesmo tempo, só que tem um pouco de medo de ficar tal qual este meme, siga aqui no vídeo que vou dar umas dicas legais. E por que eu gosto de ler mais de um livro ao mesmo tempo? Bom, primeiro que eu leio meio que em blocos ao longo do dia, eu tenho alguns horários em que eu gosto de ler, que eu acho que funcionam mais pra mim, só que o meu nível de energia varia ao longo do dia, assim como o de muita gente por aí, né? Então, eu sou uma pessoa mais da manhã, então o meu começo do dia, ali mais ou menos até umas 4 horas, eu ainda tô no gás. E à noite, quando eu tenho um bloco de leitura, aliás, eu gosto de ler também antes de dormir, a minha energia já tá mais baixa, então o livro que funcionaria, por exemplo, no começo do dia, quando eu tô mais focada, já não funciona tanto ao longo da noite, porque jovem senhora que sou, eu acordo muito cedo, e aí chega às 6 horas, meu Deus do céu, não conte comigo para absolutamente nada, porque eu estou morta. Tem também a questão de, eu acho que minha estante não me deixa mentir, eu adoro um calhamaço, um livrinho enorme, livrinho, né? Um livrão, no caso, um livrão enorme. Só que, convenhamos, mesmo que você leia rápido, ainda assim você demora para ler um livro. Por exemplo, eu estou lendo Guerra e Paz agora, edição, por favor, vou colocar o tamanho de Guerra e Paz aqui. É muita coisa, é um livraço. E aí, se eu ficar lendo só Guerra e Paz, pode ser que em algum momento, por mais que eu goste, eu fique, putz, queria sentir que tô terminando alguma coisa, sabe? Porque eu acho que às vezes é bom sentir que tem esse ritmo, então eu gosto de alternar, às vezes, livros maiores com livros mais pequenininhos. E também, se eu tô lendo um livro muito cabeçudo, um livro que dá muito trabalho, eu gosto de ter um livro mais tranquilinho, sabe? Justamente porque eu gosto de ler sempre, mas se eu estiver lendo só um livro difícil, pode ser que no fim do dia eu chegue e tô muito cansada, eu fico, ai meu Deus, não tô com cabeça pra ler este livro, mas eu leria algo mais leve. Então, acho sempre bom, enquanto tô lendo um livro difícil, ter um livrinho mais tranquilinho do lado para alternar. E aí, para exemplificar, trouxe a minha pilha de leituras da semana passada, porque acho que dá pra gente comentar melhor sobre esses critérios de alternância, digamos. Vamos lá. Pois bem, na semana passada, estava lendo, no caso, ainda estou lendo, como vocês podem ver, tem um marcador aqui, Nudge, que é um livro sobre economia, sobre comportamento humano. Temos, olha só, Guerra e Paz, e este aqui é só um volume de Guerra e Paz, porque o segundo volume tem o mesmo tamanho deste aqui, então, né, bastante coisa. Atos Humanos, da Han Kang, e As Cartas da Clarice, tá certo? Tá, As Cartas da Clarice Lispector. Então, vamos lá. Temos aqui um livro de cartas, temos um livro de ficção, ou seja, aqui não ficção, temos um livro de ficção, outro livro de ficção e mais um não ficção. E eu também estava lendo um quadrinho, favorito são colocar aqui a foto do As 100 Noites de Hero, que aliás, quadrinho maravilhoso, falei dele recentemente no vlog, foi aqui no canal, o link estará na descrição para vocês. Mas percebam, todos os livros, apesar de, por exemplo, ter 2 não ficção e 2 que são ficções, tratam de temas muito diferentes. Então aqui nós temos, por exemplo, um de não ficção, que trata sobre comportamento humano, sobre economia, e o outro de não ficção é um livro de cartas da Clarice Lispector. Então até o formato é um pouco diferente. Este aqui é mais rapidinho, este aqui tem capítulos um pouco mais extensos, às vezes alguns que dão um pouco mais de trabalho. E aqui na ficção nós temos livros ambientados em contextos completamente diferentes. Então, aqui em Guerra e Paz, nós estamos no Império Russo, lá no século XIX, e aqui em Atos Humanos, a gente está praticamente no século XXI, ali finzinho do século XX, e
na Coreia do Sul. Acontecimentos completamente diferentes, então a margem para confusão é muito baixa. A gente já vai detalhar mais isso, mas percebam que aqui então temos 4 livros e tinha o quadrinho também, o quadrinho eu já finalizei. E, começando a falar de quantidade ideal para mim, 3. Eu gosto de ter 3 livros lendo ao mesmo tempo, no máximo 4, mais do que isso aí a coisa já começa a complicar um pouco, e percebam que aqui, né, temos 4, mas eu estava lendo um quadrinho também, e eu estava lendo um outro livro no Kindle, só que aí foi isso, eu vi que estava começando a ficar muito complicado, falei, não, vamos ficar nesses 4 mais o quadrinho aqui, aí foquei no quadrinho, terminei o quadrinho e comecei a intercalar estes 4. E eu sinto que com o meu ritmo de leitura, dada a minha rotina, 4 livros aí é o suficiente para eu não ficar mais que 2 dias sem pegar no livro. Então vocês viram, né? Eu estava lendo, além do quadrinho, tinha mais um livro, ou seja, a gente tinha 5 livros mais o quadrinho. E aí eu falei, não, vamos terminar este quadrinho aqui, dei uma focada, e aí acabei deixando um outro de lado por enquanto, depois eu volto para ele, porque não adianta, tem que ser 4. E aí, ainda assim, eu posso até tentar começar a ler um a mais, mas logo eu percebo que fica ruim e eu falo, não, Paloma, é 4 no máximo. E aí eu tiro 1, mas 3 é o ideal, só que a gente tem uma estratégia aqui legal, a gente já fala sobre ela. E aí vocês viram que eu vario gêneros, e isso pra mim é muito chave pra dar certo, pra não ficar que nem o meme que eu coloquei aqui no começo do vídeo. Porque aí não tem muita margem pra confusão, é mais fácil criar meio que caixinhas na sua cabeça, sabe? Teve uma época da minha vida de leitora, faz o quê? Uns 5 anos, que eu costumava ler. Sempre era mais ou menos isso, era um livro em língua estrangeira, um romance, um de não ficção e um outro livro de ensaios ou contos. Eram coisas mais curtinhas, sabe? E eu sentia que funcionava super bem. Ou um quadrinho também, que aí é um formato diferente. E falando em formato diferente, eu gosto muito dessa dica também, de variar os formatos. Aqui, todos os que eu tô mostrando para vocês são livros físicos, mas o Nudge eu estou ouvindo também o audiolivro, então eu alterno o livro físico com o audiolivro, depois eu volto aqui para passar as minhas marcações, anotações do que eu ouvi. Eu expliquei direitinho como eu faço para ouvir audiolivros em um vídeo sobre audiolivros que saiu aqui no canal, vou deixar linkado para vocês aqui também na descrição, então ó, tem um que está sendo o formato alternado dentro da própria leitura. O Guerra e Paz eu também tenho para o Kindle, e é o livro que eu costumo ler antes de dormir, porque é um novelão, e à noite eu costumo gostar mais de ler no Kindle mesmo quando eu tô na cama, que aí eu apago a luz, coloco o Kindle na luzinha amarela, ai, uma delícia, levinho, maravilhoso, então geralmente é o livro que eu leio no Kindle por agora. E esses aqui, ambos, só tem em formato físico. Da Hankang, geralmente eu estava lendo no meu bloco de leitura após o almoço, que eu sinto que é quando eu tenho mais tempo e eu tô mais focada. E as cartas da Clarice eu costumo ler ou à noite ou de manhã, no comecinho do dia, porque tem algumas cartas que são mais curtinhas, aí eu acordo, fico um pouquinho no sofá, leio 1, 2 cartas e vou me arrumar para fazer meu exercício. E percebam que para muitos desses livros, talvez até para todos, acho que para todos, eu falei de horários. Essa é outra dica que eu gosto muito também, porque na minha cabeça meio que já associa, quando eu vou sentar pra ler assim que eu acordei, eu sei que geralmente é a Clarice que eu pego. Aí, quando eu leio um pouquinho antes de começar a trabalhar, ou depois do almoço, eu sei que é o momento, no caso da semana passada, ou de Atos Humanos, ou de Guerra e Paz. Quando eu vou dormir, é o momento em que eu costumo pegar ou Guerra e Paz, ou as cartas da Clarice. Inclusive, na minha cabeceira está este livro da Clarice e o Kindle. E aí, estes dois aqui ficam na sala, que é onde eu costumo ler ao longo do dia. E vocês perceberam que eu não falei do Nudge, né? Para não ficção, tem uma estratégia de que eu gosto bastante, que é ler no fim de semana. Porque enquanto para ficção eu sinto essa necessidade de ficar mais próximo, ter um contato mais próximo com a leitura, não ficar tanto tempo afastada dela, com não ficção, ainda mais nesse tipo de livro aqui, por exemplo, que a gente tem alguns capítulos que são maiores e que acabam funcionando bem separadamente, sabe? Esse, por exemplo, é um tipo de livro que você pode abrir, ler um capítulo e
ele provavelmente vai fazer sentido sem você ter que ler o livro inteiro, sabe? Então, este livro aqui eu ando lendo de fim de semana, que aí é também quando eu tenho mais tempo, e este livro aqui agora eu tô relendo para questões de trabalho, então eu sento aqui na escrivaninha, tô com um bloquinho para fazer anotação, é quase que como um estudo, sabe? E funciona muito bem para fim de semana. Eu gosto de fazer essa coisa assim do livro de fim de semana com alguns livros de não ficção que funcionam mais ou menos desse jeito. Fica a dica, aliás, para quem quer ter esse livro assim mais de estudo. Eu acho que geralmente é não ficção, né? Então funciona muito bem para essas leituras de fim de semana. Eu gosto muito de fazer isso. Lembro que eu dei essa dica no Instagram uma vez e vocês gostaram bastante. Mas nem sempre funciona. Quando a minha rotina está em condições normais de temperatura e pressão, essa estratégia assim, de ficar alternando vários livros, no máximo 4, funciona muito bem. Mas quando a coisa está muito mais corrida, por exemplo, esta semana agora que eu estou vivendo, eu só estou lendo Guerra e Paz e os Contos da Clarice. Aliás, eu tô lendo o Nudge também, mas aí o Nudge fica só no fim de semana. Mas, por exemplo, as Cartas da Clarice eu dei uma pausa, e aí tudo bem, porque não é esse tipo de livro que tem uma continuidade, um enredozinho, sabe? Não, então dei essa pausa e funcionando super bem. E nesses momentos mais corridos, ficar alternando o livro não funciona tanto pra mim, justamente porque eu sinto que como a rotina fica mais corrida, eu não tenho tanto tempo para ler, e aí eu preciso me dedicar mais a um livro mesmo, porque pode ser que se tiver muitos, eu vou conseguir ler hoje, mas amanhã eu não consigo, e aí no outro dia, qual livro eu vou pegar, sabe? Então eu não consigo manter esse contato próximo, então eu prefiro nesses momentos dar uma diminuída nos livros que eu tô lendo, e às vezes até ler um livro só, quando a coisa tá muito puxada. Já aconteceu, inclusive, ao longo da leitura de Guerra e Paz, porque, né, livro enorme, eu tô lendo desde janeiro, nós estamos aí meio encaminhando para fim de março, então já tiveram alguns momentos bem puxados que eu falei, não, pera, eu vou acabar isso aqui e aí vou focar somente em Guerra e Paz. Até porque é um livro, eu falei pra vocês, é novelão, é maravilhoso de ler sempre, então, por vezes, funciona focar mesmo em um só. Mas, no geral, eu consigo dar uma alternada. Eu sinto que, pra mim, funciona muito bem. E aí, atenção, para mim, se você tentar fazer isso aqui, acha que deu muita confusão pra você, que mesmo com essas dicas, você acha que ainda fica misturando as coisas, melhor não. E aí fica a sugestão também de tomar cuidado para não ler livros, por exemplo, que se passam na mesma época, no mesmo contexto, talvez, porque aí a probabilidade de confundir fica realmente muito maior. E, seguinte, para finalizarmos este vídeo, eu vou dar uma olhada numa caixinha de pergunta que eu abri no Instagram, porque eu falei para vocês que eu gravaria este vídeo, e aí pedi para vocês mandarem algumas perguntas sobre o assunto. Vamos ver se eu já abordei tudo ou se tem algo que ainda cabe comentar aqui. A Vanisa pergunta se funciona se forem do mesmo gênero, 2 ou mais de ficção, por exemplo. Para mim, funciona, mas seguindo isso que eu falei, assim, não sendo livros que tem um contexto muito próximo, às vezes uma escrita até meio que parecida, sabe? Eu gosto de ter alguma coisa que diferencie bem, e geralmente contexto, tipo de literatura, por exemplo, literatura russa, literatura sul-coreana, aqui nos exemplos de ficção que eu mostrei pra vocês, aí eu acho que funciona bem pra mim. Se é muito parecido, eu acho melhor não, porque a probabilidade de confundir é relativamente alta. Como lidar com a ansiedade de querer ler tudo ao mesmo tempo? É isso que eu falei, e vocês viram, né, que vez ou outra eu ainda escorrego, mas é muito rápido. Antes eu ainda ficava tentando, hoje em dia não. Descobri que o ideal mesmo é isso, 3 a 4 livros, então quanto tá mais do que isso, eu falo, Paloma, pare, 4 livros. E eu costumo me manter nisso aí mesmo, porque é isso, gente, você começa a ficar confuso, e aí literatura é pra ser um negócio delicinha, né? Pelo menos é a minha visão do trabalho, não é isso que paga as minhas contas, então eu gosto de ter um momento gostoso e não ficar muito confusa. Quando eu sinto que a confusão tá aumentando, mesmo com 4 livros, diminuo pra 3, se 3 ainda tá muito confuso por causa da época, da vida, diminuo pra 2, não tem problema. Como não se apegar mais a um e deixar o outro de lado? Então, eu não sou, talvez, a melhor pessoa para falar sobre isso, porque, às vezes, quando eu tô com vontade de ler um único livro, e, por exemplo, ainda tô no começo de um, eu paro o outro tranquilamente
suficiente para me dedicar somente àquele que tá me chamando mais atenção. O negócio aqui, assim, é ter um pouco de estrutura, isso funciona muito bem pra minha vida no geral, mas um pouco de liberdade também para não me sentir presa o suficiente, sabe? E eu acho que conforme você for alternando, fazendo alguns testes, acho que você vai tendo esse, eu queria falar feeling, odeio falar essas expressões em inglês, acho que você vai conseguindo gerir melhor a situação, digamos. As outras perguntas acredito que eu cobri aqui, mas em resumo, então, tente encontrar a quantidade que funciona pra vocês. Eu recomendaria 2 a 3, tá? Principalmente se você quer começar isso agora, comece com 2, aí 3, se funcionar 4, mas eu acho que ficaria de 2 a 3 mesmo. Varie tipo de livro, gêneros, tanto gênero e formato, e acho que funciona muito bem também criar blocos, um livro para cada tipo de situação. Quando eu trabalhava presencial, tinha o livro que eu lia no metrô também, que costumava ser sempre no Kindle. É uma coisa meio Rory Gilmore. Eu vou ver se dá para colocar aqui um trechinho de um episódio que eu adoro de Gilmore Girls. Aliás, Rory Gilmore, simplesmente precursora da piriguetagem literária, mas é algo do tipo. The Malay is a biography, and sometimes if I'm on the bus and I pull out a biography and I think to myself, well, I don't really feel like reading about a person's life right now, then I'll switch to the novel. And then sometimes if I'm not into the novel, I'll switch back. Espero que o vídeo tenha sido útil para vocês. Se você também é adepto da piriguetagem literária e tiver mais alguma dica, deixa aqui nos comentários. E se você não for, não quiser ser, ou tentou e não conseguiu, gente, tá tudo bem. Ninguém é melhor do que ninguém, porque lê mais livros ao mesmo tempo, ou lê menos, tá tudo certo. O importante é ler e ter um tempo bom ao longo da sua leitura. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja um inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos!